Da coleção Os Bobos da Corte, Eva Fornari escreveu e desenhou Rumboldo. Rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão II foi um rei muito poderoso e forte, tão forte que no dia do seu aniversário de 100 anos, assoprou as velinhas do bolo e apagou todas de uma só vez. Foi por isso que as pessoas do reino ficaram surpresas quando ele foi derrotado por uma simples e inocente casca de banana. Pisou nela distraído, escorregou escadaria abaixo e morreu. Foi assim que o poderoso rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão II deixou o trono para o seu jovem filho, que se tornou o rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão III. O novo rei subiu ao trono muito orgulhoso com sua túnica vermelha e sapatos de cetim. Orgulhosérrimo de si mesmo, pensou em fazer coisas bem importantes já no primeiro dia de reinado. E para o rei Rumboldo não havia nada mais importante que fazer leis. O novo rei pediu que os súditos lhe trouxessem folhas de papel, muitas folhas e também uma pena e um tinteiro, que assim ele poderia escrever um montão de leis logo de manhã cedo. Molhou a pena na tinta preta e pensou qual seria a primeira de tantas que ele iria fazer. Isso era coisa fácil para ele, que era um jovem cheio de excelentes ideias. O rei pôs-se a pensar, refletir, meditar, matutar, imaginar, cogitar, raciocinar, retorcer, espremer, mas não teve nenhuma ideiazinha sequer. Nenhuma. Nem boa, nem ruim. Que horror! Justo naquele dia, seus pensamentos estavam vazios. Tremendamente vazios. 1 hora depois, a pena estava toda mastigada, as folhas estavam cheias de rabisco, a cabeça, porém, continuava vazia. Sua sorte só mudou quando um passarinho entrou pela janela e fez um cocozinho no papel, bem em cima do desenho de um homem palito. Foi justamente por causa desse passarinho que o rei teve a ideia para sua primeira lei. Entusiasmado, pegou uma folha de papel limpinha e escreveu com capricho: os passarinhos de hoje em diante estão proibidos de fazer cocô. Olhou para o papel, consertou a perninha da letra P, que tinha ficado torta, e mostrou orgulhoso sua lei para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro leu, tossiu, coçou a cabeça e disse num tom preocupado: Majestade, essa lei iria criar um problema estufado para os passarinhos. Iria criar, sim, com certeza, onde céus iria para todo alpiste que eles comem. O príncipe, que esperava o maior elogio, ficou profundamente ofendido com a opinião do primeiro-ministro. Afinal, ele era o rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão III em pessoa, a autoridade máxima naquele reino, e não devia ser contrariado, principalmente em sua primeira lei. Achou aquilo uma tremenda falta de respeito e, como castigo, mandou trancar o primeiro-ministro muito bem trancado na torre de pedra, a torre mais alta do castelo. Rumboldo deu uma volta pelos salões do palácio. Voltou a sentar no trono e, quando já estava mais calmo, escreveu: Então, de hoje em diante, os passarinhos estão proibidos de comer. Muito orgulhoso, mostrou sua lei ao conselheiro.
Este ao ler o que estava escrito, coçou a barbicha, torceu os bigodes, ajeitou a gola da camisa e respondeu prudentemente. Príncipe Bertoldo, eu sei que Vossa Majestade é muito inteligente, mas estou aqui para aconselhá-lo e digo com toda a certeza que, se os passarinhos não comerem, eles vão morrer de fome. Assim que ouviu o comentário do conselheiro, o Rumboldo III não fez cara de nada, mas por dentro sentiu uma raiva crescendo, crescendo, crescendo de tal maneira que chegou até as bochechas, que ficaram vermelhas como um pimentão. O conselheiro, assim como o primeiro-ministro, também foi preso e trancado na torre de pedra no castelo. Em seguida, Rumboldo escreveu a terceira lei para substituir a segunda, que já tinha substituído a primeira. Então, tá bom. Os passarinhos estão proibidos de morrer. Os súditos do reino, ao ouvirem isso, comentaram entre si. Não havia um só passarinho em todo o mundo que fosse capaz de obedecer a essa ordem. Com certeza não havia. Pronto. Bastou o rei Rumboldo escutar os comentários e pronto. Lá se foram todos os súditos para a torre da pedra do castelo. Bem, essa conversa horrível sobre morrer de fome abriu o apetite do jovem rei e ele encomendou às cozinheiras seu prato preferido. Bolinhos de chuva com açúcar e canela. Quando os bolinhos chegaram, ele foi devorando um por um. Quando estava no 10º bolinho, sentiu uma nova inspiração e escreveu com letras grandes, redondas e engorduradas. Então, é claro, os passarinhos estão proibidos de voar. Satisfeito da vida, comeu mais um bolinho e olhou para o papel. A lei tinha ficado ótima. Os bolinhos também estavam ótimos. Rumboldo pensou: quem cozinha tão bem há de ser de confiança. Mandou chamar as cozinheiras e as assistentes de cozinha. Elas chegaram correndo, ouriçadas. Será que tinham trocado o açúcar por sal? Será que os bolinhos estavam muito grandes ou, quem sabe, pequenos demais, quentes, frios, gelados? Não, nada disso. O jovem rei só queria ouvir uma opinião. Cozinheiras, que tal a nova lei? As cozinheiras, que não queriam contrariar o rei logo no primeiro dia de reinado, fingiram estar muito ocupadas em medir os bolinhos para ver se estavam todos do mesmo tamanho. O rei insistiu. Que tal a nova lei, cozinheiras? As cozinheiras mudaram de assunto, comentando que aquela era uma canela muito especial, vinda de terras distantes, lá das Índias. O rei ordenou impaciente: cozinheiras, respondem já a minha pergunta! As cozinheiras, mesmo temendo o pior, responderam. E responderam com sinceridade. Majestade, a verdade é que a natureza do passarinho é voar. Se eles não voarem, não serão mais passarinhos e a lei, com certeza, não vai mais valer. O rei desconfiou que elas tinham razão, mas não gostou nem um pouco do que ouviu e mandou prender todas elas na torre de pedra. Elas foram, mas não sem antes apanhar umas coisas na cozinha, umas caçarolas, umas colheres de pau, farinha, ovos, vinho e lenha, que elas não eram bobas nem nada. O rei Rumboldo achou que aquela conversa das cozinheiras sobre passarinhos e voos tinha sido tão desagradável e cansativa que foi para seus aposentos descansar. Deitado na cama, olhando pela janela, sentiu uma nova lei chegando. Sentou-se e escreveu: os chatos de todo o reino devem saber que de hoje em diante as janelas do castelo deverão ficar fechadas.
para que nenhum passarinho entre voando. Dessa vez, nem quis mais saber a opinião de ninguém e já pôs a coisa em prática. Ordenou às camareiras que fechassem imediatamente todas as janelas do palácio. Elas, como eram obedientes, correram para cumprir a ordem. Como conheciam o príncipe desde pequeno e sabiam que ele tinha medo do escuro, avisaram antes. De hoje em diante, então, com as pesadas janelas fechadas, Vossa Majestade, com toda certeza, vai ter de ficar no escuro. E deram uns risinhos disfarçados. Rumboldo, que não tinha pensado nisso, se viu na escuridão e ficou muito aflito. Já que os súditos estavam presos, ele chamou os guardas e ordenou que acendessem logo todas as velas do castelo. E em seguida mandou prender as atrevidas camareiras na torre. Rumboldo ficou tremendamente nervoso com a história toda e resolveu fazer mais leis. Achou que ia ser bom para se acalmar. O lugar estava meio escuro e ele mandou que os guardas se aproximassem com velas para iluminar o papel. Um guarda desastrado tropeçou e a vela acesa que tinha nas mãos pulou. Caiu aos pés de Rumboldo, pondo fogo em seu traje real. O manto incendiou-se rapidamente e os ajudantes correram ainda mais rápidos com baldes de água, conseguindo apagar Sua Majestade. Por sorte, ele não se queimou. Só deu uma chamuscadinha nos calcanhares e nos pelos das canelas. O rei estava são e salvo, porém todo encharcado. Teve um chilique digno de um rei e anunciou aos berros que aquela tinha sido a última gota d'água. Em seguida, tirou o manto vermelho que estava ensopado e prendeu pessoalmente os guardas que eram os últimos empregados livres do castelo. Sentou-se no trono molhado com a chave da torre nas mãos. No fim do seu primeiro dia de reinado, o pobre Rumboldo Bertoldo de Açafrão III estava sozinho, com frio, quase pelado, quase no escuro, já que apenas uma vela sobreviveu acesa ao aguaceiro. Rumboldo se deu conta de que nem sabia onde ficavam os armários com velas. Caramba, nem os armários com as toalhas e a roupa. Ó céus, nem o armário da comida. Ouviu umas cantorias vindas de longe. Abriu a janela desobedecendo a sua própria lei e espiou a torre. O som vinha de lá. Esticou os ouvidos. Havia barulho de copos, de pés dançando. Viu que estavam numa festa danada, com brincadeiras, jogos, comilanças, divertindo-se à beça. O rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão III não teve dúvidas. Pensou imediatamente em uma nova lei. Procurou um pedacinho de papel que ainda estivesse seco no meio daquela bagunça tremenda e escreveu: de hoje em diante, eu sou o rei da torre de pedra do meu castelo. E foi para lá, vestindo só cuecas, com as chaves da torre nas mãos para poder se trancar muito bem trancado por dentro. Dizem as más línguas que logo no dia seguinte, o rei Rumboldo Bertoldo de Açafrão III fez mais algumas leis e expulsou todos os moradores da torre. Mas até hoje, ninguém sabe com certeza se é verdade ou se é fofoca.